coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. No coração contra o veneno, a proteção é São Bento pequeno. Numa roda de gente eu sou pacato, numa briga de morte eu sou sereno. Nosso projeto, as nossas ações do bate-papo da capoeira, hoje trouxemos mais um nome forte aqui na Baixada Santista, que é o mestre capo da rede Anca de Capoeira, que vem falar da história dele, que é o objetivo desses bate-papos da capoeira, é a galera estar conhecendo outros mestres de outra linha, de outras vertentes da capoeira. O mestre capo vai contar a história dele, a época que ele chegou, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para explorar bastante esse momento. E veio quem tinha que vir, beleza? Então com vocês, o mestre capo. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, até em função da amizade que nós temos, que nós construímos ao longo dos anos, e afirmar que o mestre Cícero foi um dos primeiros amigos que eu fiz aqui na Baixada, e talvez o primeiro mestre a me receber de uma forma carinhosa, respeitosa, aqui na capoeira, aqui embaixo. Então foi a primeira porta que se abriu para mim, foi o espaço que eu desenvolvi, a academia dele e a atenção dele. Então, sou grato, tá? Obrigado, Neto. E é uma situação agradável, porém complicada. Eu costumo falar muito bem dos outros, né? Falar de mim é um desafio muito grande. Mas é interessante também a gente estar falando um pouco da nossa história, para o pessoal entender até o processo de aprendizagem, as coisas boas e ruins que a gente vai passando ao longo da vida. Porque tem crianças também aqui, adolescentes, que eu também comecei ainda na infância. E eu nunca parei. E o melhor, nunca parei a capoeira até os dias de hoje, graças a Deus. Bom, para falar da minha história, eu vou falar do meu início na capoeira. Eu iniciei a capoeira em 83, 84. Meu primeiro contato com a capoeira foi ainda na rua, até porque naquela época eram poucas escolas e academias de capoeira, mas surgiu da seguinte forma: o primeiro momento que eu vi a capoeira foi um lance bem curioso. Eu costumava ir na feira com meu pai todos os sábados, e ele me deixava em um determinado local, ele ia fazer as compras dele, falava: me espera aqui que eu já volto. E num determinado instante passou um cidadão lá, meio despojado, cheio de onda, e simulou uma rasteira no ombro de uma pessoa que estava ali em volta de uma banca de feira. Ele simulou aquela rasteira e passou andando, nunca mais vi. Eu tenho essa imagem na minha cabeça. Aí quando esse cidadão passou, uma pessoa que estava do meu lado com essa corda falou: ó, aquele ali é um capoeirista. E só. Até então eu nunca tinha visto uma roda. Eu falei: é capoeirista. Aí no outro momento, eu estava em outra situação, eu perguntei para uma pessoa: quem é o capoeirista? Aí olha os comentários da época: ah, é o malandro. Os caras voam, batem o pé e saem do chão, dão rasteira. Aí eu fiquei com essa imagem, eu associei a capoeira àquele cara que passou, era um malandro. Aí o tempo foi passando e eu comecei a ver uma molecada na rua, já plantando bananeira, fazendo baús, e eles se juntavam num local lá próximo do campo de futebol. Começou a formar uma ganguezinha, uns 10, 12 moleques, para fazer um movimento e outro.
E eu me aproximei daquele lance, achei legal, achei interessante, porque já tinha alguns que faziam macaco. E aquilo para mim é uma coisa absurda. Pode estar fazendo um negócio desse, conduzir o corpo com uma mão só, então é algo muito novo na minha imaginação. Eu queria saber como que chegaria naquele ponto. As mulheres faz assim, eu não sabia, eu não conseguia fazer nada. Não tinha coordenação para fazer uma luta, para levantar a pele, enfim, não era preparado. Eu não sabia jogar bola e só. Aí continuei insistindo. Aí os moleques começaram a tirar e falaram, você não vai aprender, você não serve não, sai daqui. E destruiu. Tem mais uns meses adiante, meu irmão, que tinha 4 anos lá mais que eu na época, falou, olha, eu fui numa capoeira, numa aula de capoeira. Aonde? Lá no Sesc. Agora não é muito Sesc. Eu, legal, mas como é que faz? Não, eu vou lá, depois eu te levo. Porque até então meus pais não sabiam que eu estava indo nessa capoeira. Porque eles associavam a capoeira diretamente à marginalidade. Então não tinha como você ver uma pessoa que jogasse capoeira e não falar que ele era maconheiro ou ladrão. Uma das duas coisas ele tinha que ser para ser capoeirista. Na imagem dos mais velhos, claro. Não que a gente era isso, mas a imagem que a sociedade colocou na capoeira era essa. Então ou era ladrão ou maconheiro, se não for, não é. Aí meu irmão tinha que ir escondido, ninguém sabia. Daqui a pouco ele apareceu com o uniforme, guardava o uniforme na casa de um amigo, ou no mar, escondido, enfim, era dessa forma que rolava. Aí passaram-se mais alguns meses, ia ter um batizado lá, e meu irmão me levou para ver esse batizado. Aí eu me deparei com aquela situação, um monte de mestres, rodas, várias apresentações, aquilo me chamou muito a atenção, achei muito bonito o ritual. Eu falei, meu, se a capoeira é isso, eu quero aprender esse negócio. Ele falou, então tal dia você vem fazer a aula, não tem tanto, você vem e já começa comigo. Só que nesse intermédio aqui, eu levei quase um ano ensaiando. Porque foi uma coisa que me fascinou, mas eu também não fazia parte da minha rotina. Então ficou um desafio muito grande para mim mudar meu ritmo de vida para ir até lá fazer a aula. Fiquei preso a outras coisas. Também não tinha aquela paixão ainda pela arte. Até que no dia que eu resolvi fazer a primeira aula, aí a molecada da rua, que jogava bola, meus amigos da escola, foram quase todos me ver treinar. Aí foi uma decepção, né? Porque quando eu fiz a primeira aula, os caras, pô, é muito burro, você nunca vai aprender, ó, treino bom não, treino não é bom mais que eu, não vai aprender nunca, você é burro demais, você não vai... Eles falavam nessas palavras, né? Você não vai aprender nunca, você não leva jeito, ó, se eu fosse tu, eu parava por aí. Até que um cidadão lá chegou para ele e falou, ó, o garoto tinha mais de idade, eu tinha uns 11 anos, eu devia ter uns 16, falou, quer saber? Não liga para essa molecada, não. Você quer aprender? Eu vou te ensinar algumas coisas que eu já sei, que já há mais tempo. Eu treino num determinado local, afastado, assim, assado, tal hora, 2 vezes por semana. Você quer ir lá? Eu falei, quero. Era um lugar que a gente tinha muito mato lá, uma vegetação rasteira, que era a própria capoeira. Aí formávamos vários carões ali no meio da mata, fazia uma roda mesmo caminhada. E esse cara treinava no sol do meio-dia, direto, muito louco, lá sozinho, não tinha ninguém, só ele e o tempo. Eu fui algumas vezes olhar e ele começou a me ensinar ginga, golpe e tal. E foi meu primeiro impulso para não parar a capoeira. E ele sempre investiu em mim. Aí foi uma referência boa. Eu continuei, peguei o ritmo dele e dei seguimento. Até que eu achei que já sabia alguma coisa, já sabia dar queixada para os noivados. Então eram os golpes que eu fazia, só queixada. Aí tinha uma roda na feira lá, aos sábados de manhã. Agora vai ter uma roda tal dia na feira. Tá bom, vou nessa roda. Aí fui jogar com um camarada lá e eu fazia uma queixada para cá. Quando eu fiz a outra, o cara pá, me deu aquela rasteira, que a poeira cobriu e todo mundo aplaudiu, né? Achou comigo que eu caí. E eu não sabia onde enfiar a cara naquela situação. E o cara tirou sarro, e o boi ficou rindo da minha cara. Eu falei, quer saber? Você vai, eu vou descontar. Agora eu não paro nunca mais. Vou treinar e vou descontar essa queda. Então foi uma das coisas que me motivaram a continuar treinando. Eu não vou querer perder esse cara, mas
treinar para descontar. E fui, continuei, treinei, não parei mais, até que uns anos depois eu encontrei primeiro uns caras de aula na roda, ele tinha parado por alguma razão, ele voltou um pouco mais lento que eu vi que era o momento de dar um troco. Mas a chance que eu tive não foi de dar uma queda, porque eu consegui parar um gancho no queixo dele. Porque no momento que eu cheguei lá com o pé, eu falei, eu vou machucar o cara. Ele só me deu uma queda, eu vou machucar, eu quero machucar o cara. Aí eu me contentei com aquilo, eu falei, não, tá bom, essa fase está resolvida, eu vou continuar administrando meu treino e acabou. Isso foi mais ou menos em 85, 86, ainda na academia Falcão de Ouro, do Mestre Silvio, no Sesc, em Caruaru. Foi entre minha primeira e segunda graduação. Aí nesse momento aí, teve um outro lance, que eu fiquei muito desapontado com o mestre, né? Eu peguei ele comentando, falando mal de um outro mestre que eu simpatizei muito, e acabou sendo meu mestre, não foi uma pessoa. E ele falando mal, eu comentei que tinha conhecido o mestre na aula dele, gostei da pessoa dele, e da verdade também, achei interessante. Esse cara aproveitou e falou, olha, aquele cara não tem condição, não sabe nem para ele, quanto mais para você, e aqui é um lugar mais bonito, você está no SESC, vai tendo naquele bairro afastado, por quê? E olha, aquele cara não tem capacidade, começou a falar mal, eu falei, quer saber, você já falou isso para ele? Eu falei para o cara, para o mestre, eu era meio rebelde, o rebelde meio, né? E falei, o senhor já falou isso para ele, mestre? Ele falou, não. Eu falei, então você tem que falar isso para ele, não é para mim. Aí eu me ofendi muito com aquela atitude do cara. Aí cheguei na academia do mestre, no outro, e falei, olha, eu estou saindo daquele lugar, vou mais para lá, porque ele estava falando mal do senhor, falando isso. Ele falou, não se preocupe não, porque na capoeira, na vida, assim, as pessoas precisam falar mal das outras. E o importante é você provar com as suas atitudes. Enfim, foi um motivo muito forte para mim poder sair de lá e mudar de mestre. Eu mudei de mestre, arranjei um inimigo, vários inimigos até, porque o cara não aceitou a condição de sair da aula dele, mas já foi outra pessoa. E passou a me tratar mal, passou a não me receber mais na academia dele, e meus amigos, alguns acabaram virando as costas para mim. E por azar, eu não sei, o destino é assim mesmo. Eu passando uma madrugada lá no determinado ponto da cidade, encontrei um cordão na rua. Eu da rua, meio frio. E levei para casa. Não, meu irmão levou para casa. E não fui eu que achei, foi meu irmão que achou. Chegou em casa e falou, olha, eu achei esse negócio lá na rua. Eu falei, rapaz, isso é o cordão do mestre Silvio. Ele, não, eu falei, aposto que é. Ele falou, não é. Eu falei, vai lá na aula dele amanhã, se ele tiver sem o cordão, é esse aqui o cordão dele. Aí fomos lá ver aula, o cara estava sem o cordão. Eu falei, mestre, cadê seu cordão? Eu não sei, acho que eu peguei, eu falei, está lá em casa. Ele, não acredito, eu falei, está lá na minha casa. Aí o cara ficou louco, não sabia o que fazer para me agradar, para me devolver o cordão para ele. Eu falei, ó, o cordão é seu, amanhã eu te devolvo. Aí eu levei lá, ver como a vida é para a gente. Eu levei, peguei no modelo, botei todo cativado, botei de acordo e segui minha trajetória. Foi de 86 até 91, onde eu me acabei treinando com o mestre Barbosa e me formando com ele. Só para lembrar que o mestre Barbosa, ele foi um mestre que, não sei se vocês já ouviram uma cantiga do capoeira que fala assim, com os olhos ensinava a jogar, cada um tinha sua expressão, o aluno era discípulo e aprendia que o mestre era lição. Alguém já ouviu essa cantiga? Capoeira Gerais? Então era mais ou menos isso. Eu tive poucas aulas com ele. Ele passar o treino para todo mundo igual, ele demonstrando o movimento. Ele passou algumas poucas vezes e sentava na mesa, igual eu aqui, e assim ele ia gesticulando o movimento. Aqui era uma bênção, martelo, chapa, gancho, ponteira,
queixada, enfim, tudo era nesse contexto. E após cada movimento que você fazia, cada jogo, ele ia orientando o que você tem que fazer para melhorar. E acabou todo mundo aprendendo e cada um tinha a sua expressão mesmo, ninguém jogava igual. Até, eu não sei se ele fazia isso de propósito, se ele fazia porque ele não queria estar treinando todos os dias, mas eu sei que deu muito certo, por incrível que pareça. E foi um cara que me ensinou muito, tanto na questão dos fundamentos da capoeira, no jogo, como na vida. Era uma pessoa muito sábia e muito esclarecida. Isso fluiu esse tipo de conduta durante mais ou menos 6 anos de prática. Eu recordo assim que eu tive, nesses 6 anos, no máximo umas 10 aulas direcionadas por ele. Mas eu acabei me formando professor. Bom, tem uns lances curiosos também da minha trajetória. Naquela época, nós tínhamos, como eu falei para vocês, em Caruaru, não era uma referência forte da capoeira no Nordeste. Nós tínhamos mestres lá que tinham vindo de outras regiões. Tínhamos mestres da Bahia, no caso na época era o mestre Durão. Tínhamos o mestre Barbosa e o mestre Silvio, que eram mestres que haviam se formado aqui em São Paulo, uma vez paulista, nos anos 70, e foram para lá e implantaram trabalhos por lá. Então a capoeira de lá não tinha identidade própria. E tinha as influências do pessoal que acabava vindo de Salvador, Recife, e criava aquele molho ali, mas era uma coisa passageira. E tinha um lance curioso lá em Caruaru, que era a capoeira de rua. Capoeira de rua, para quem não sabe, não é a capoeira jogada na rua, não é você sair daqui e fazer uma roda na rua. Era uma capoeira alternativa, sem critérios, sem regras nenhuma, sem ritual, e uma coisa meio sem lógica, mas era perigosa, porque eram pessoas que acabaram, de alguma forma, tendo algum contato, direto ou indireto com a capoeira, e traduziam da forma que eles entendiam. Então não tinha segmento, Angola, regional, fundamentação de jogo, não. Os caras eles eram prontos para rir, se precisasse brigar, eram prontos para enfrentar qualquer situação. E para jogar, era curioso porque eles poderiam te dar um chute no chão, poderiam dar uma ponteira, uma joelhada, poderiam te agarrar. E essa mesma pessoa que expressava o perigo, por não ter uma preocupação com a outra, eles davam uma outra e costa para você. Então eles iam de um extremo a outro, né? Era um cara perigoso e ingênuo ao mesmo tempo. Então quando o cara vacilava de fazer um novo encosto, não ficava com receio, porque, pô, se o cara quase me chutou, porque eu fiz uma negativa, se eu chutar ele porque ele está de costas, ele vai me matar na sequência, o que está do lado. Então eu tive que aprender a lidar com esses elementos, porque era muito confuso essa hora. E quando começou a ter as referências das academias, começou a se desmembrar. Então tinha o pessoal da academia, tinha o bairro tal, e tinha o pessoal da capoeira de rua, que era outra linhagem, outra linguagem. Mas eram capoeiristas, porém perigosos. Depois, ao longo do tempo, foram se organizando também e adquirindo algumas informações que deu sentido, deu um novo sentido para o jogo deles, mas no começo era isso. Eram capoeiristas para tudo, para guerra, para vida. Até porque, nessa questão da marginalidade, para vocês entenderem melhor, naquela época, eu não podia, de forma alguma, assumir na minha casa que eu era capoeirista. Isso também tive que esconder da minha família por muito tempo. E na escola, da mesma forma. Na escola que eu estudava, a primeira pessoa que soube que eu era capoeirista parou de falar comigo. Já mudou, não sentava mais nesse lado, sentava lá do outro. Não ficou ninguém cara que era capoeirista. E os adultos mais velhos falavam assim: por que você não faz karatê?
por que não faz judô? Então só a capoeira não prestava. E tinha um lance complicado, que era ninguém usava a roupa da capoeira na rua, distintivo, pingente, nada que te caracterizasse como capoeirista. Eu não sabia disso. Teve um dia que eu resolvi ir para a minha aula, para a academia, e enrolei a calça, o cordão, amarrei aquilo lá e saí tranquilamente pela rua. Aí deparei com dois moleques que vinham do outro lado da rua, vieram até a mim e falaram: "Tu é capoeira?" Eu estava no meu peito, deu um empurrão, eu me acomei e falei: "Tu é capoeirista?" Eu falei: "Sou." "Tu é para onde?" "Não vou nem nada." "Pô, mas treinar o quê, meu irmão? Vamos jogar, mas jogar o quê?" "Não, vamos jogar." "Mas jogar?" "Não, vamos jogar." E quando eu pensei duas vezes, eu uma vez. Eu falei: "Agora eu vou ter que jogar, né?" Aí comecei a jogar com o cara no meio da rua, sem nada a ver, mas tinha que jogar. E joguei martelo, pensa, é ponteiro, ele cai, levanta e tal, aí acabou. Quando eu vi com os dois, eles cumprimentaram educadamente: "Agora pode ir." Entendeu? Se você é capoeira, você tem que provar, você tem que jogar. Aí beleza, fui embora. Aí cheguei na aula, contei isso para um amigo, o cara falou: "Não anda mais com isso." Não, esconde, porque se tu encontrasse outro na outra esquina, tu ia ter que ir lá com outros também. Aí, no outro momento, na feira, terça-feira, que é a feira da Sumana, vocês não ouviram falar, tinha muita gente de fora. Aí apareceu um capoeirista do Rio de Janeiro, que estava passando férias por lá, com a camisa, não lembro o nome do grupo, lá na feira. Aí os caras de longe: "Ó, aquele cara é capoeira." "Ah, é capoeira." Eu falei: "Que eu vou fazer?" "E meu irmão, você é capoeira, você está fazendo o quê?" "Não, eu sou capoeira assim." "Eu sou do Rio." "Ah, você é do Rio, o que está fazendo?" "Não, vim passear." "Mas você joga capoeira?" "Joga." "Vamos jogar." O cara se assustou: "Pô, não é jogar." "Não, e jogar o quê?" "Não, você vai jogar sim." O cara: "Não, vai jogar sim." E quando ele insistiu, que falou, pensou, o cara já deu uma tela, agora ele teve que jogar. Quando o cara se recusava, eu tomava um chute, então tinha que jogar. Aí os caras jogaram com o cara, batendo no cara, depois que os 3 ou 4 jogou, falou: "Você pode ir embora. E amanhã tem roda em tal lugar, você pode ir também." Entendeu? E ficou nessa onda. Até que outra situação, o cara não quis jogar, uma outra pessoa, e arrancaram a camisa dele e rasgaram. Os caras arrancaram, fizeram o cara ir para casa sem camisa. Você não quer jogar, então você não é digno de usar uma roupa de capoeira. Só usa quem joga. Você viu? Aí eu ouvindo isso, não tinha gente, não tinha camisa, não tinha mais nada. Andava todo mundo disfarçado. E o berimbau que eu carregava na mão, na minha caminhada por lá, era uma estratégia mesmo de me preservar. Era aquela história de pastilha de Guamá, era isso mesmo. Porque tinha muito confronto de gangues nas ruas, e o pessoal obedece naquela época. Eu dava um berimbau desmontado, acabasse na mochila, bonitinho, e se deparava com situações adversas, e tinha que meter o berimbau nas pernas de alguém para resolver a situação, para poder seguir seu caminho. Não tinha conversa. Ou então não saía de casa. Andava muito a pé e tinha que cruzar os morros, outros lugares mais complicados, tinha umas rodas famosas, e tinha um pessoal meio complicado naquela ocasião. E era uma das formas de afirmar. E outra coisa era para provar para a polícia que você estava na rua com algum propósito. Naturalmente a polícia naquela época ela abordava a gente de graça. Então era negrinho, coisa e tal, já era suspeito. "Ah, mas vou fazer o quê? Está vindo de onde?" "Não, estou vindo da capoeira." Eles não gostavam, mas sabiam que em tal lugar tinha capoeira. Então o berimbau era uma forma de você afirmar que estava vindo da capoeira. Pelo contrário, não podia ficar transitando pela rua depois das 10 se não tivesse um bom motivo. Então tinha que xadrez mesmo. A gente usava o berimbau, era uma forma de se identificar da polícia também. E isso, eu estou falando, parece faz um tempo de bimba, pastinha, mas não. Nos anos 80 ainda era dessa forma lá em Itaguaí. Eu vou dar um breve nesse assunto, depois tem mais, o pessoal fazer perguntas, não vai me ensinar muita coisa, né, mestre? Pode ser? Até uma pergunta. Ô mestre, como o senhor chegou na Rede Anca Capoeira? Quando eu cheguei na Rede Anca Capoeira, eu botei.
Então, essa ideia de mediante capoeira surgiu aqui já. Então, para responder a tua pergunta, eu cheguei aqui em 94, em São Vicente, e iniciei o trabalho na Fortec, na Escola Técnica Fortec. O primeiro trabalho com capoeira aqui. E naquele momento nós não tínhamos nome de grupo ainda. Eu tinha vindo da academia Filhos de São Jorge, Mestre Capitão, de São Paulo. Eu não tinha interesse nenhum em dar aula de capoeira naquela época. Mas um cidadão lá, que acabou se casando comigo, falou: pô, a escola está precisando de capoeira, de professor de capoeira, e já me falaram com você, eu queria que você desse aula para a gente. Eu falei: não, mas eu não quero, eu não posso. Não, mas dá uma força, aí até apareceu. Aí, resumindo, eu fui lá, tinha umas 20 e tantas pessoas, acabaram gostando, e a gente vai criando um vínculo com o ambiente, com as pessoas, acabei me adaptando a isso e logo mais tive que instituir um grupo, né? E no primeiro momento foi o grupo Axé Capoeira, que era uma ideia minha da época, criar um grupo Axé. Aí, ao longo do tempo, o mestre Barrão se expandiu na mídia com o Axé Capoeira, que era outra proposta para o meu grupo. Eu tive que estar me explicando para todo mundo quando eu andava em São Paulo: mas você é do grupo Barrão? Eu falei: não sou do grupo Barrão. Então eu fiquei numa situação muito desagradável para explicar, porque na realidade não dava para concorrer com ele, também não era minha intenção. Eu falei: quer saber, vamos mudar o nome do grupo, vamos pesquisar e criar uma outra proposta para ver se sai dessa onda que eu estou de saco cheio, não aguento mais. Aí coincidiu de encontrar um africano lá da Nova Guiné, estava em Floripa, tinha dado comigo até, e perguntamos para ele o significado da palavra comunhão na região dele. Ele falou que seria âncora. Então vai ser a capoeira nosso trabalho. Aí foi a partir daí que surgiu ainda a capoeira. Respondido? Obrigado. Mestre, Oi? como se deu essa vinda para São Paulo e tal? Por que o senhor saiu do Nordeste para vir para São Paulo? E como foi a recepção em São Paulo? Assim, não só em São Paulo, mas aqui em Santos também, com a capoeira. Ah, tá. Então, é o seguinte, eu saí de lá muito de repente, né? Oi? Então, eu me formei no mestre da pós em 1991. Me formei ainda lá e tal. E em 92 eu encontrei, já tinha um irmão meu que morava em São Paulo, e a gente conversando, ele falou: pô, por que você não vai passar uns dias lá para conhecer? E aquela coisa da capoeira, a gente queria saber, já associa a viagem à capoeira. Vocês falam: em São Paulo tem capoeira, tem fulano, tem ciclano, foi legal. Eu falei: vamos sim. Eu resolvi isso da terça para quinta-feira, eu resolvi tudo. Já comprei passagem, já pedi as contas do governo, peguei minha grana e falei: vou para São Paulo, conhecer a capoeira. Mas vai embora, daqui a pouco eu volto. E nessa de chegar em São Paulo, acabei me envolvendo com outros capoeiristas, encontrei tudo lá que tinha na época, e acabei me adaptando, sim. Mas no primeiro momento foi complicado, porque eu não tinha referências nenhuma em São Paulo, não tinha amigos da capoeira, não tinha mestres. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um mestre. Falei: olha só, eu não sabia com quem, porque eu me identificaria naquela época. Aí fui em várias academias de São Paulo, eu conheci os mestres da época, os Caçuna, Brasília e outros, e fui em todas as rodas que tinha naquela ocasião. Roda da República, Roda da Sé, roda do Parque da Luz. Na época os mestres faziam roda na Luiz do Zumbi, na Sé tinha o pessoal do Cativeiro, o mestre Miguel. E a República era a Bia, Joel, o Mauro ainda era garotão também, os filhos do Joel, os onças todos. Eu comecei a rodar aquela
naquele momento. Em outra ocasião, eu fui visitar um parente do outro bairro de São Paulo e encontrei aí um parente meu falou, olha, ali tem uma academia de capoeira. Eu falei, então me leva para o médico para eu conhecer. Aí no meio do caminho eu encontrei um negrão, forte, alto, tal, isso aqui. Aquele que é o mestre. Eu falei, qual o nome dele? O mestre capitão. Aí me apresentou, eu falei, o senhor que é o mestre que eu fazer? Ele e você? Eu falei, não, eu sou professor, sei lá de Pernambuco. Ele, você tem diploma? Eu falei, tenho. Ele, é bom que tem mesmo, porque vem muita gente de lá para cá, às vezes da Bahia, chega aqui falando que é professor, que é mestre, e lá não é nada. Então, por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falei, não, mestre, mas eu tenho isso. Aí, pedi para ir na aula dele, ele deixou eu ir, mas não deixou fazer a aula. Eu pode ir lá. Eu não pude fazer a aula com ele, tem que fazer matrícula e no dia de treino, no dia de morte, que era sexta-feira. No domingo era treinamento interno, não deixou participar. Aí eu insisti muito e falei, mestre, eu não estou acostumado com isso. Em todo lugar que eu estou capoeira até hoje eu joguei, e eu estou me sentindo muito mal porque o senhor não deixou participar. Ele, não, mas aqui na minha casa é assim, só eu recebo visita na sexta-feira. Eu falei, mestre, o senhor já passou por isso? Ele falou, não. Eu falei, então imagina passar por o que eu estou passando agora. Se põe no meu lugar. Ele virou as costas, o doutor falou, vai pôr a mão para dentro. Aí mandou me tocar e fazer aula com a rapaziada. Aí fiz um treino lá, achei muito interessante. Mas aí na hora de jogar já perdi a cabeça, principalmente com o aluno, já me chamou a atenção. Mas também não teve problema, me chamou a atenção, meu amigo. E eu fiquei curioso, porque era uma proposta diferente do que eu tinha visto lá no Caruaru. Eu jogava capoeira muito marcada, às vezes até mais tensa. Eu percebi que na época a capoeira dele era muito objetiva, mas também fluida, tinha uma dinâmica interessante. Eu não tinha visto aquilo ainda. Eu falei, mestre, por que o senhor consegue jogar assim? Qual é o caminho? Tem que ter mais alongamento? Ele falou, não, são as sequências dos escravos que a gente tem na vida. Sequência dos escravos, o que é isso? Ele falou, as aulas são terças e quintas, a matrícula é tal, sistema tal dia, não precisa aprender. Tá bom? Não teve conversa. Então, tudo bem. Se passou, se você fui lá dizendo a matrícula, a gente direitinho, aí começou a me explicar. Aí sim eu fui aprender a capoeira. Fiquei com ele mais alguns anos, depois comecei a dar aula lá mesmo. Aí meses depois recebi a notícia que meu mestre lá em Pernambuco tinha falecido, tinha sido assassinado, violentamente assassinado. Aí foi uma nova fase para mim. Naquele momento eu fiquei muito sentido, me senti desamparado, me senti muito mal pela situação de ter perdido o mestre, que na verdade foi quase um pai para mim. Mas eu já estava amparado, né? Então eu vim continuando a minha história, particularmente com o mestre capitão, com quem eu convivo até hoje, são quase 20 anos de parceria. Eu trato ele como meu mestre, me dá o respeito, a admiração, e digo que aprendi muito com ele, no sentido de didática, filosofia de jogo, da vida, aprendizagem mesmo, como entrar, como sair, e ter um direcionamento de aula. Porque em Caruaru eu aprendi muito com a moda, com as situações de jogo. Não tinha uma didática muito elaborada. E com essa capitão, sim, eu consegui organizar meu conhecimento e criar uma didática de treinamento. Foi ele que veio dessa base. Na realidade, com ele, eu fiquei muito tempo sem a graduação que eu tinha recebido lá em Caruaru. Como se eu tivesse fazer uma especialização com ele. Uns 2 anos depois eu acabei me formando de novo com ele, professor. Mas eu já tinha me formado professor em Caruaru com Mendes Barbosa em 15 de dezembro de 1991. E depois de uns 3 anos em São Paulo, eu tentei dar aula lá e não deu certo. Eu resolvi, a convite do meu irmão, vir morar em São Vicente.
Antes de vir morar aqui, eu já tinha passado em outros lugares ali, como no Museu do Escravo, conheci o fundador, Geraldo Albertini. Ele tinha falado: olha, se você vir morar aqui, você vai dar aula aqui, porque tem tudo a ver, o museu com a capoeira. E a gente criou uma parceria. Isso muitos anos antes de ele morrer. E passei em outro lugar na praia e falei com um amigo meu: eu vou dar aula nesse lugar. E, no entanto, quando eu mudei para cá, não demorou muito, eu comecei a dar aula nesses dois lugares. O Ouro foi um lugar que até hoje é a minha referência na cidade, é o Municipal São Vicente. E logo mais nessa academia que eu acabei firmando um trabalho também por muito tempo, na beira da praia de Gonzaguinha. E quanto à aceitação da minha proposta da capoeira com a região, foi uma coisa meio complicada. Em São Paulo eu achei estranho também, porque se vocês analisarem, hoje a capoeira está muito mais homogeneizada do que antes, né? Então era muito comum você morar na Bahia e você jogar uma capoeira típica daquela região. O cara do Rio, a mesma coisa, Pernambuco, São Paulo, cada lugar tinha uma particularidade. E eu tinha a minha. No entanto, quando eu cheguei em São Paulo, eu achei diferente pela maneira de se jogar. Eu vi a capoeira muito fluida, um jogo de sincronia mesmo, movimentos. Na minha cabeça, naquela ocasião, eu tinha que vazar a guarda do cara porque ele estava facilitando, cara. Na minha percepção era isso, eu tinha que enfiar o pé, dar uma queda, coisa do tipo. E eu comecei a criar alguns confrontos com alguns parceiros, porque os meus amigos na época passaram a ser inimigos. Eu percebi que eu ia querer provar para uma cidade inteira que eu estava certo. Não. Então eu tive que me adaptar àquele contexto. Eu fui moldando a minha maneira de pensar, aprendendo outros recursos para poder me enquadrar nas rodas e nos lugares onde eu pudesse frequentar. Então foi mais um aprendizado para mim. E quando eu cheguei aqui na Baixada, também tive esse mesmo tipo de problema. Porque eu já estava defendendo a proposta do mestre Capitão, que era uma capoeira mais objetiva, mais direta, que uma imposição maior no movimento. E algumas pessoas associavam aquilo à briga. Falando: esse cara quer a briga aqui, porque ele solta o movimento mesmo, ele bate o martelo e se vacilar ele derruba. Então comecei a criar conflitos aqui também. Então tinha muita gente que me via jogando na situação e falava: esse cara já chegou para lutar. E alguns nem me convidavam mais. Então foi a partir de algumas pessoas que me receberam e tiveram a capacidade de entender a minha proposta e me aceitar daquela maneira, naquele momento, que eu consegui ir inserir no meu trabalho e infiltrando na capoeira aqui embaixo. E uma das pessoas que eu citei a você no início foi o Mestre Cícero, porque encontrei uma situação meio que inesperada. Eu estava no Limpo Rebouças, com a equipe da escola do Correio de Futebol, e ele estava dando aula de instrumento de volta do clube na época. Eu ouvi o berimbau e falei: quem é o mestre? Me apresentaram ele. Eu falei: mestre, eu sou o fulano de tal, sou o Caco de São Vicente, o senhor vai fazer roda aí? Vou fazer. Pode jogar? Não, pode chegar, fica à vontade. Então, ele falou: fica à vontade, foi legal. Não é comum isso aqui, o pessoal nunca me dá a cabeça para aprender, ele vai jogar. Aí joguei, foi super agradável, todo mundo, foi bacana o jogo, foram bons momentos, até debatemos alguns assuntos naquela ocasião, e a partir dali comecei a frequentar esporadicamente as aulas dele no Posto 2, e na sequência conheci o Cunha, que foi na minha academia, depois me levou na academia dele lá no Canal 5, e nunca mais peguei comigo, só fortalecendo isso aí. E outros parceiros aqui foi o Mestre Pacífico, na época, uma pessoa também muito amiga na época, Mestre Pacífico, Mestre Bandeira, Capoeiro, e me deram um impulso legal para afirmar o trabalho. E a partir deles as coisas começaram a fluir.
E onde eu encontrei mais resistência aqui na Baixada foi com a Cesara, legalmente na época, e com o pessoal do mês parado também. Eles tinham uma rejeição muito forte em relação a isso, a minha expressão e a minha jogar. Então não tinha como convencer ou criar uma relação mais íntima com a capoeira deles, não teve jeito. Isso demorou muitos anos para eu conseguir trocar uma ideia e propor alguma coisa diferente. Mas eu sempre levei dessa forma que vocês me veem hoje, nunca foi diferente. Eu posso ter até entendido no momento, quando a gente é mais jovem, quando você é mais impulsivo, você tem mais energia, tem mais vigor, você quer buscar pela objetividade, pela imposição. Mas a minha proposta sempre foi preservar o parceiro, preservar o jogo e jamais desmerecer alguém. A única coisa que eu não sabia usar era essa questão de trocar, de me moldar alguns critérios. Eu queria defender apenas o meu ponto de vista. E ao longo da vida eu fui percebendo que se a gente pode misturar tudo e ver o que vai dar, é muito mais válido do que você bater numa tecla só, querer provar para todo mundo que a tua verdade é a melhor. Então eu venho aprendendo muito com isso aí. No entanto, na formação do meu trabalho atualmente, eu já venho pesquisando algumas coisas há mais de 10 anos. Capoeira Aruanda, capoeira das Carnes, Cesara, se vocês nunca pararam para pensar, foram fontes de inspiração para a minha performance atual. Eu busquei muita coisa aqui nas aulas de vocês, nos diálogos com o mestre. Meus alunos podem até ser que eles não conheçam, mas eles fazem muita coisa que é uma reprodução do trabalho de vocês também. Porque eu vejo a capoeira como um todo. Até faço uso das palavras do mestre Zulu, onde ele falou que pensar numa boa capoeira é pensar em várias capoeiras. Então eu sou desse partido aí. Algo mais? Ô mestre, por favor. No caso agora que o senhor já está aqui estabelecido, já conhece a capoeira da região, como que ela está hoje para o senhor? Seja o entrosamento das outras academias, ou o que falta aqui para essa região de capoeira, no caso, ou ela está ótima desse jeito? Cara, a capoeira nunca vai estar ótima, né? Eu estaria me anulando se eu argumentasse dessa forma. A capoeira não está ótima, ela não tem que estar ótima. Nós temos que querer sempre colocar alguma coisa dentro dela. Até porque a gente percebe que a cada geração muda muito. A sua percepção já está além da minha. Daqui a pouco, o que eu estou falando hoje pode não ser mais a verdade. E uma das coisas que faz a gente estar sempre revendo é essa informação globalizada que rola hoje em dia com a capoeira. Então, eu lembro antigamente, por exemplo, eu tinha nada, nenhum material do tecido de capoeira. Então, quase tudo que eu aprendi naquele momento foi oral. Foi o mestre que falou, foi em contato com outro mestre que eu tive, em situações improvisadas. Então, aquela verdade da Pinhobel dos mestres passou a não ser a verdade mais. Então, fotos nós não tínhamos, material, vídeo também não tinha, assim, não tinha nada. Então, depois que isso aconteceu, que aconteceu essa revolução na veio de comunicação, acaba fazendo com que todo mundo rever os seus conceitos, seja no sentido prático, na maneira de jogar, na maneira de conduzir uma roda, conduzir uma aula, no que transmitir para o aluno.
você zelar pela sua percepção também do seu grupo, que você é um transformador, um formador de opiniões. Então é muito complicado você falar que a capoeira está excelente, está legal, não está. Eu vejo que, quando eu falei, uma das coisas que eu falei no SESC, naquele momento nosso lá, e quando eu me referi que a capoeira precisa voltar um pouco, é para resgatar algumas coisas. Por exemplo, uma delas, isso aqui é muito importante, é novo também para a capoeira. É uma iniciativa, se você analisar, eu não lembro na minha época de acontecer isso, era muito raro, é isso mesmo. Então isso já é um processo inovador. Daqui muitas outras podem acontecer. A questão das vivências em roda, das rodas de capoeira, elas têm que de alguma forma retomar, porque aqui é uma região muito historicamente muito rica pela questão do porto, por ser uma região praiana. O porto e a praia sempre representou o encontro. A praia é o encontro de várias nações, de várias tribos. E a capoeira é um meio de unir todas essas tribos. Então está rolando um desencontro por culpa de nós mesmos. Agora, esse desencontro ele surge por quê? Por várias questões. Uma delas é o ritmo de vida atual, porque na realidade o mestre de capoeira atualmente, ele tem uma jornada tripla, né? Ele não se dá o luxo de fazer a roda dele de fim de tarde, não está sobre igual calmamente, fazer uma canção da molecada e relaxar para tomar uma cervejinha, uma luzinha, uma beira-praia. Não está rolando mais isso, não tem. Isso é um ponto. Outra questão é a vaidade. E cada um zelar pelo seu grupo, falar, não, vamos ficar aqui, porque se for naquele lugar, o pessoal pode querer brigar, vai criar um tumulto, vai ser deselegante, vai ser... Então não vamos não, né? E tem outras razões também. Então, um passo para que isso possa acontecer é isso aqui, ó, cruzamento. Então, se você proporciona um momento que vai interagindo as pessoas, vão discutindo assuntos, e um vai aceitando, vai negociando uma proposta, já dá mais condição de um outro encontro. Isso aqui já propicia um outro momento. Então, naturalmente, se eu conseguir simpatizar com essa pessoa que está na minha frente, eu não vou me negar a ir no convite dele, numa nova na aula dele. Então nós temos que promover para que a coisa volte a acontecer. O pessoal tenha mais segurança de se expor e saber que não vai passar daquilo ali, tem que promover mais encontros. Porque se não for assim, vai gerar um desencontro. Porque impera a imposição de um pensamento, a vaidade e, naturalmente, a pouca consciência. Porque se pensarmos na questão da capoeira, quando eu vim para cá, fui muito teimoso em insistir na questão da roda. Eu ouvi o pessoal falar muito assim, pô, mas gente que eu conversava fora do contexto da roda, que era capoeirista, falava, ó, eu faço roda para rodar. Os caras, pô, mas e aí, na rua não vai ter briga, porque ficou uma imagem de que roda na rua tinha que acabar em briga. Porque plantaram isso. E roda na rua realmente não acabava. Ele falou, não pessoal, não é isso, vai lá que não tem briga, lá não vai rolar. E eu segurei essa onda aí por quase 15 anos e não rolava briga. Eu defendi a ideia que não era briga, era roda, era capoeiragem. E segurei. Mas tinha muitas pessoas que quando chegavam lá por eles falavam, pô, eu nunca vi isso, está na rua, é todo mundo diferente, não tem briga. Eu falei, velho, mas nós vamos usar a capoeira para brigar.
Então você treina a sua vida inteira, o mestre te orientando, ó, faz assim está errado. Ele te corrige, ele te orienta, para na hora da hora tu esquecer tudo isso e querer sair lá. Pô, então não treina, cara. Então não treina capoeira, vai brigar com o outro lado. Então a proposta da roda, na minha concepção, sempre foi preservar o jogo. E outra questão, preservar o companheiro. Porque, naturalmente, nós estamos vulneráveis a lesões a qualquer instante. Seja no trabalho, na rua, em casa e na roda também. Mas você sabe quando foi um acidente, você aceita. Você fala, pô, eu não sei como é que eu me machuquei sozinho. Eu escorreguei e me machuquei. Ou então, não, fulano me acertou, mas olha, não foi por maldade. Então você abraça o cara, acabou. Agora, quando você vê o camarada andando com você, ele não vê alguém de vazar com a guarda, não vai para o hospital. Então, se o camarada pensar que a roda de capoeira é uma linha, que ele tem que finalizar o outro, perdeu o sentido. Porque isso aí é um trabalho de manipulação. Quem colocou esse conceito no capoeirista, que ele tem que vencer o outro dessa forma, foi o próprio colonizador, que colocou um contra o outro. Porque na proposta inicial do jogo da capoeira, dos jogadores de capoeira, eram eles vadiarem, trabalhar o movimento, o jogo entre si, era uma preparação para a luta. E a luta não era a roda sempre foi o jogo. A luta era contra o feitor, contra o capataz, contra a repressão da polícia na época da proibição, da perseguição policial. E não foi para um perseguir o grupo do outro. Ah, vou ter que derrubar todo mundo do outro, vou ter que machucar fulano e quebrar o evento dele, porque eu sou o cara. Eu construí o que com isso? Nada. Então a minha proposta de fazer rodas na rua, que eu faço mesmo até hoje, e em qualquer lugar que eu vou, eu gosto de fazer, eu acho que tem muito a ver com essa onda da capoeiragem no espaço aberto, essa coisa de mexer com quem está passando, de despertar uma curiosidade de quem está olhando, você vê que quem está ali se balança sozinho, e às vezes pelo olhar já identifica um capoeirista que está aqui olhando. Enfim, essa magia traz uma formação diferente, traz uma percepção diferente da capoeira, porque a capoeira é da rua, ela é urbana, ela só foi fechada por necessidade, ela se isolou. E hoje é uma questão de organização também, mas ela tem que ter esse espaço, tem que ter esse momento urbano de integração. Agora, isso tem que resgatar mesmo valores, tem que impor na rapaziada que está chegando agora esse conceito, ou outros conceitos que venham de encontro com isso, porque não há sentido você ter seu trabalho e falar, a pessoa vai fazer uma roda lá, aí aparece um fulano de tal sozinho, dizendo que é um carro, machuca um aluno teu, manda o cara para o hospital, cirurgia, o cara para de trabalhar, deixa a família desamparada, por um momento de vaidade de um, estraga a vida de meio mundo de gente. E o cara já sai falando que ele é o bom porque o cara perdeu o carreira. Eu falo, meu, para de mim, velho, me dá rasteira. Dá rasteira, ó, você escutar a minha cara, para eu ver que eu tomei uma terra. Eu não quero que o cara seja enfocado, mas você pode me dar uma escorada e deixar eu levantar legal para continuar o jogo, porque o bom é continuidade. O lance da capoeira é a continuidade. Vocês podem observar que ao colocar de contato direto, na capoeira é muito mais precioso uma esquiva precisa, inesperada, do que um golpe finalizando o corpo. É muito mais valoroso. Você fala, o cara saiu, como é que ele saiu? Porque aquele golpe que pega, o cara não sai, fecha todo mundo, acaba a roda, como cuidar dele, acabou.
Qual caso? Porque antigamente era assim. Eu conheci muitos mestres passados. Se você perguntar o nome do grupo deles, eu não sei. Eu conheci ainda lá no Nordeste Ezequiel, mestre Antônio, Paulo dos Anjos, Valdemar, mestre Antônio Maré, enfim, vários outros, da velha guarda. E eu não sabia o nome do grupo desses caras, só sabia quem eram eles. Em São Paulo, eu conheci sua ação ainda lá no Nordeste também. E só depois de muito tempo eu comecei a saber quem eram os grupos. Quando os grupos cresceram, se estruturaram, começou essa onda de CD, DVD, revista. Aí todo mundo quis ser igual, quis imitar os grupos grandes. E muitos mestres perderam sua força na sua comunidade. Porque os megas grupos. Então rola uma manipulação de massa, na verdade. Porque tem as tendências, existem tendências. Naturalmente, se eu começar a frequentar muito esse ambiente aqui, eu vou sofrer transformações na minha maneira de agir. Isso é natural. Outra coisa é eu falar, olha, eu não sou mais assim, a partir de amanhã é só assim, eu me anular. Então, essa questão da homogeneização tem função disso. É o camarada se anular. Porque ele fala, não, o que eu fiz até aqui está errado. Eu vou jogar assim porque é o certo. Isso acontece nas duas vertentes. Tanto na capoeira contemporânea, quanto na capoeira de Angola. Porque a Angola passou a ter um segmento padronizado do movimento. A capoeira contemporânea passou também a ter o mesmo segmento. E eu falo porque em Recife, por exemplo, na minha época, já se falava em capoeira moderna nos tempos. Nos anos 70, começo dos anos 80. Era interessante. Já havia uns grupos lá que já tinham um perfil, já trabalhavam em cima daquilo. Eram eles. Tinha outras referências que também eram fortes, mas eram diferentes. Enfim, tínhamos vários segmentos diferentes lá. Aí você ia para a Bahia, a mesma coisa. Tinha muita forma de desenvolver a capoeira. Aí quando deu esse boom da mídia e tal, os caras começaram a impor naquela região que quem não tivesse naquele esquema estava atrasado, estava errado. Aí alguns mestres resistiram, falaram, não, eu vou manter a minha tradição, do meu jeito, que eu faço aprendido e tal. Mas eles não conseguiram segurar a rapaziada que estava naquela vaidade que queriam fazer também. E muitos caras não tiveram força para se afirmar com a capoeira que tinha, com a proposta que tinha, e se renderam àquele mercado novo. Acabaram se desvinculando dos seus mestres e indo para aquele novo esquema para se adequar àquele movimento, alegando que seria a melhor capoeira para eles. Só que chegando lá, o cara realmente ele passa a ser uma outra pessoa, não é mais aquilo que ele era. Você atendeu assim, mas não é mais assim, agora é assim, acabou. E isso aconteceu no Brasil todo. Está falando de vaidade, né? Eu vejo que muitos capoeiristas são muito vaidosos, que é uma coisa muito do ego, né? Do jogador. E acaba tendo muito essa coisa de jogar contra o outro. O que você acha de capoeira como esporte? Essa coisa de competição. Primeira pergunta, a vaidade todo mundo tem, todo mundo é vaidoso. Todo mundo é muito vaidoso, não tenho dúvida, eu sou também bastante. O que a gente precisa ter é uma certa coerência quando se joga. Eu aprendi ainda em casa que é assim, que a gente só deve fazer para o outro o que a gente quer para nós, a gente quer para si. Então se eu quero ser bem tratado, eu vou ter que
tratar você da forma que eu gosto de tratar. Agora, com relação a... Qual foi a pergunta? Hoje em dia a gente vê essa linhagem da capoeira como esporte. Muitos dizem que a capoeira como esporte é um meio para ela não morrer, que vai dar um outro segmento e a pessoa compete uma com a outra. Como é que você enxerga isso? O jogo da capoeira, ele é competitivo. Entendeu? Jogar já é competitivo. Porque jogar, a palavra jogo, já é uma disputa. E ninguém joga para perder. Entendeu? Então, se eu fazer qualquer jogo com você, se capoeira, qualquer outro lança, a gente está jogando, você quer ganhar de mim e vice-versa. Entendeu? Então, jogar capoeira, todo mundo quer ganhar de outra forma. Agora, quando eu falo, quando eu coloquei há um momento atrás, de preservar o outro, eu me refiro a limites. Mas se você jogar comigo, eu vou tentar de todas as formas de surpreender. Tentar te dar, se eu puder dar uma rasteira, eu vou te dar. Se eu puder te dar uma martela, eu vou te dar. Eu estou falando bonito aqui, mas na roda eu estrago tudo isso que eu estou falando. Você pode falar o quê? Não, o cara falou tão legal e me deu uma queda. Claro que eu vou dar uma queda. E é claro que eu vou estar pronto para receber uma queda sua também. Então a hipocrisia, eu defender a capoeira, que não exista isso. Isso tem que existir, porque é um jogo. É um jogo e é uma luta corporal. Tem esses contatos. Nós estamos falando de tolerância, de coerência, de preservação. Porque a gente pode ter um contato mais ameno, pode ter um contato muito intenso. Então, vou usar a intensidade, quer dizer preservar um jogo, preservar o outro. É só nessa questão, porque ela já incute o ritual, o jogo, a arte e a luta. Agora, se o cara não tem preparo psicológico, tem um certo grau de intolerância, é uma pessoa muito impulsiva, ele vai colocar essa energia para o jogo e ele vai ser uma pessoa altamente perigosa, como todos somos. O que faz a gente ser menos perigoso é o equilíbrio emocional. Mas se sair dessa linha de raciocínio, qualquer um pode fechar para todo instante. Entendeu? Porque essa história de dança é só para quem não entende o processo. Mas aqui só tem gente perigosa. Certo? Tá, né? E como você não pratica a capoeira do mais capitão, né? Como foi esse processo de você se adequar a esse processo homogêneo? Eu pratico, sim. Não cura, né? Você Não, pratica... a minha capoeira não é pura, né? Eu já mudei meu sotaque, já mudei meus hábitos alimentares, já gosto de banho quente, eu não gostava, eu não comia macarrão, eu como, entendeu? É tanta coisa que mudou em mim, e a capoeira também mudou, entendeu? Então nessa vivência, toda esses contatos com outras culturas, com outras pessoas, com outros ambientes, com outras formas de jogar, a gente vai tendo que mudando, vai mesclando mesmo. E a minha capoeira é fruto dessas vivências, porque na realidade eu não fiz curso de Angola para jogar uma bola, às vezes eu tenho que jogar. Não fiz curso de capoeira contemporânea para aprender a movimentação, a simplicidade na época atual. E eu tive aulas com 2 mestres, o mestre Capitão e o mestre Barbosa. E eles me deram essa bagagem e o mundo me deu outras influências. E quando o pessoal estava saindo dos seus grupos para aprender outra capoeira, naturalmente, sem eu me desvincular do que eu era ou me vincular a outra proposta, eu fui absorvendo. Porque eu aprendi a não criar rejeição a nenhum segmento. Aprendi a filtrar e ver o que cabe ali. E a partir do instante que eu falo, olha, eu não gosto do seu estilo, eu não gosto da sua capoeira, eu já não vou conseguir absorver o que você traz em conta com você. Porque todo segmento tem seu lado positivo. Então eu procuro ver dessa forma. O que é positivo para mim, eu absorvo.
E o método que você passa hoje pra gente, você nunca pôr. O método atual, ele é um fruto de tudo isso, é uma apanhada geral mesmo. Ele une a capoeira contemporânea, resgata a capoeira regional e fundamenta essa capoeira, porque tem uma linguagem da capoeira que você adequa a estilo. Existe um movimento que você fala, pô, esse aqui é típico da capoeira de Angola. Tem movimento que você fala, não, isso aqui é nítido que é da região africana. Ou aquele ali é contemporâneo. E tem alguns lances que não é de ninguém, é da capoeira, está viva ali. Então, eu pego esses lances todos, tem coisa que é da capoeiragem eu faço, que vai se adequar em qualquer jogo. E tem elementos que eu já trago da capoeira no México, da capoeira contemporânea, e adoto numa metodologia só. A gente tem assim. Porque é a sobrevivência. Você vai sobreviver hoje, você não tem que falar inglês, falar outras línguas. Então, a capoeira também sofre isso. Respondi, não? Mestre, em questão a essa organização, né? Eu acho que essa padronização ela tira um pouco do processo criativo do capoeirista? Tira. Tem que girar assim, tem que fazer assim, na hora de desenvolver dentro da roda, ela acaba dando uma engessada. Interfere sim. Todo padrão, ele é benéfico no sentido de quê? Que você consegue ter uma organização, você consegue ter um alinhamento, você consegue ter um segmento prático, onde o aluno vai repetir aquilo incansavelmente, vai ter uma performance excelente. Agora, se pensar na capoeira como um todo, quanto mais o cara jogar com diferentes pessoas, diferentes locais, melhor para ele. Porque naturalmente ele vai quebrar essa rigidez. Ele vai ter que se moldar. Se não mudar, ele não joga. Vai ficar batendo na tecla, não vai fluir. Eu, por exemplo, me esforço para jogar com cada um. Cada jogo meu tende a ter um toque diferente. Então, eu não jogar, cada vez que eu estou na roda, eu dou uma diferente. De acordo com o parceiro, com o ritmo, com o ambiente, eu não consigo jogar da mesma forma. Até porque eu não conseguiria conversar com todo mundo o mesmo assunto. Eu tenho que me separar a forma de falar com vocês, de dialogar com vocês. Então, jogar capoeira para mim é isso. E você acha que o Brasil valoriza a capoeira? Qual a diferença? Você acha que o Brasil valoriza a nossa capoeira? Por que lá fora as pessoas dão tanto valor para a capoeira e aqui a gente é tão difícil de acontecer as coisas? A gente valoriza porque lá fora é valorizado porque não é deles, porque eles não têm, que é de fora. Então nós temos a tendência de valorizar o que é do outro. Meu filho, às vezes, para comer a comida de casa, se for na casa do amigo, eu falo que é a melhor comida do mundo. E a gente sofre isso também na nossa criativa capoeira. Né? Agora, a capoeira sofre muito aqui no Brasil porque ela já é fruto da marginalidade. Vocês sabem que essa perseguição já vem de longe, desde o começo da história. Então, ainda tem rastro do passado. Tem gente que fala, eu adoro capoeira, mas é da boca para fora. Se você falasse que fazia hoje essa onda do UFC, você é muito mais chegado na sociedade do que falando em capoeirista. E é uma coisa que está surgindo agora, está na moda. E nós sempre vivemos, ao longo dessa vida inteira, sempre brigando contra a moda, contra o elemento importado. Isso já vem desde Mestre Quinta, né? Ele tentou da maneira de transformar a capoeira no ringue, como lutador, porque estavam trazendo lutas de fora para impor uma nova consciência no Brasil. E ele brigou contra isso. E hoje a gente vem lutando. Nos anos 80 foi a onda do Bruce Lee, né? O Kung Fu era uma coisa fabulosa no Brasil. Era o neguinho quebrando
barra de gelo no meio da rua, saltando, quebrando madeira, tijolo, rodando no teatro, e tudo aquilo era bonito. O capoeirista não, você não foi tratado dessa forma. E lá fora, como eles não tiveram a presença da capoeira no sentido marginal, a capoeira por lá fora como um elemento cultural, como uma referência da cultura do Brasil. Então, para eles é bonito, é nobre ser capoeirista mesmo, porque é um lance exótico, é contagiante, é charmoso, é esteticamente perfeito, é um veículo da nossa cultura bem bonito. Todo mundo quer ser capoeira lá fora por isso. Aqui no Brasil, o cara, principalmente se ele é da periferia, é muito melhor para ele afirmar que faz um judô, que é um esporte olímpico, do que pratica a capoeira. É mais digno, né, na sociedade. Você acha que o medo Precisa-se de pessoas para exercer a função tal, com experiência e com boa aparência. Lembra dessa boa aparência que colocava na proposta? O negro nunca foi boa aparência para o negro. Então, para ele ser uma boa aparência, no mínimo tinha que raspar o cabelo, porque já dizia que o negro é cabelo ruim, para quem está cabelo bem batidinho. Se o cara já é cabelo branco, cabelo tal, isso já é boa aparência. O branco pode ter o cabelo do jeito que ele quiser, comigo. É estiloso. O negão não podia. Então, está mal aparentado. Isso é uma das coisas. Outra coisa a sociedade branca, elas não aprovavam nenhuma ação do negro, seja cultural, religiosa, sagrada ou profana. Nada. Porque eles iam ter força para se afirmar, defendendo a capoeira, defendendo o candomblé. Foram poucos que encararam isso. Falaram, eu vou enfrentar tudo e a todos. Então era muito mais fácil para se Então hoje as pessoas inconscientemente preferem se anular para poder ser melhor aceito. Então ele acaba tendo mais prestígio dentro do esporte se ele praticar um judô, um taekwondo, ou se ele pratica qualquer arte bonita, ele vai ser melhor. Então muita gente nessas outras artes tem muito negão praticando. Na capoeira tem bastante ainda, mas vem diminuindo bastante. Só que tem outra questão que é assim, o pessoal da classe média alta, principalmente os estudantes, eles aderiram muito à questão da capoeira. E começaram a perceber, através de estudos, de pesquisa, ou mesmo de experimentos, o benefício que isso traz. Então, quando ela saiu da periferia para esse outro campo da sociedade, ela agrupou um outro grupo de pessoas, agrupou um outro grupo de pessoas. Aí ela passa a ter uma outra roupagem, outra cara. E o povo negro, o povo da periferia, que a maioria é negro,
de alguma forma ele também não consegue se enquadrar nesse novo ambiente. Porque a capoeira, quando estava lá na periferia, só na periferia, era acessível. Muitas vezes não precisava pagar mensalidade, nem se deslocar de ônibus ou de carro, enfim, estava tudo ali. Então hoje o cidadão tem lá na periferia, ele quase não acha academia lá. E tem gente que se inibe de sair de onde ele mora para ir num ambiente considerado nobre. Porque ele se compara com o cara que está com tênis mais caro, com a roupa mais bonita, e ele fala de assuntos que eles conhecem. Então ele se sente deslocado também. Agora, salvo-se aqueles projetos bem-sucedidos que existem nas favelas, que aí sim agrega esse pessoal. Aí dali ele sai para implantar outros propostas. Eu gostaria de saber qual que é o objetivo da rede. Como você tem ideia? Qual que é o objetivo da rede? Então, a rede, ela está formalizada a rede há pouco tempo, em função da junção dessas 3 pessoas que hoje fazem parte, esses 3 núcleos, né? Mas a proposta que foi feita lá atrás, quando eu falei no meio de axé que a rede era capoeira, já existia a proposta, só que informal. Eu nunca tive o intuito de impor, ou seja, convidar, mas Cícero, vem fazer parte da rede, não sei quem, vem fazer parte da não era essa. Apenas nós pretendíamos na época já manter uma relação com alguns segmentos, com alguns grupos, com alguns mestres, criando parcerias de pensamentos comuns, como realizar eventos, como realizamos vários outras épocas, que você participou, e nós também participamos em massa. Então nós já considerávamos vocês como membros da rede de Amarante, como são a Luana, nós estamos sempre juntos, somos parceiros. Então a rede é uma conexão de parcerias, na verdade. E quando o mestre Nando Buiú, juntamente com o mestre Franja, resolveram se agregar à rede, foi um momento de crise deles mesmo, com seus grupos. No caso, o Buiú, ele teve uma divergência com o parceiro dele, que era o mestre Nando Rogerinho, de Minas Gerais. Eles tinham vários professores em várias cidades, umas 15 cidades com o grupo deles representados. E aí teve um probleminha lá entre eles e os caras resolveram, o Buiú resolveu abandonar. Falou, mestre, estou saindo, não quero nada, vou deixar tudo na mão do Rogério, mais modelo e tal. Aí os alunos dele ficaram apavorados, você vai sair para onde? Então vamos montar outro grupo. Aí o Buiú, no outro momento, ele queria, de alguma forma, que a gente tivesse alguma parceria, ou seja, que eu fosse mestre dele, algo assim. Eu falei, não, que não era necessário que ele tenha um mestre dele, já tem um segmento dele, e tinha que continuar ali. E a gente já era parceiro, já estávamos conectados a uma rede. E isso foi acontecendo. E nesse momento de transição, de ele sair do grupo, a Michelle lançou a ideia: você vai montar um outro grupo, vocês podem ser mais fortes se juntarem, porque ficar pelo seu isolamento. Tanta gente fraca se separando. Isso. Tanta gente fraca se separando porque não se juntam, né? Se fortalecem por isso. Isso. Aí, conclusão, eles falaram, então tudo bem, vamos nos juntar. Aí, mas e aí, o que faz? E o nome? Eu falei, o meu nome já está fora, não tem mais nome. Pô, qual vai ser? Vamos escolher.
Então eu já me desprendi do nome da Lidiane Capoeira. E eles também do deles, que era a Raiz Mineira e a Baité. Aí numa outra conversa, não gente, vamos deixar como está, é anda capoeira todo mundo. Aí continua a história, anda capoeira. A proposta é o quê? É que somos pessoas que nos aceitamos de uma maneira espontânea, ninguém impôs nada para o outro, é um relacionamento que já vem acontecendo, de parceria, de trabalhar ideias, de produzir alguma coisa juntos, como produzimos várias coisas juntos, em comum, como um acordo, e sem um líder. Então, a maneira horizontal de conduzir o trabalho, não é uma forma de pirâmide. Então, existe um conselho, onde nós debatemos e discutimos a melhor proposta, e ali dentro do consenso a gente se resolve. Mas não tem um líder, o mestre Cabo não manda em todo mundo, o mestre Franja também não, enfim, a gente discute. Só que são 3 núcleos, né? Somos em 3 núcleos divididos. Tem o núcleo do mestre Franja, que aí ele coordena toda a equipe dele, o núcleo do mestre Bundu, o Franja chama-se núcleo Abaeté, o núcleo do mestre Bundu chama Arubaê, e o núcleo do mestre Cabo é Zumbi. E nós administramos dessa forma, de uma maneira horizontal. Em cada grupo permanece com a sua autonomia, permanece com a sua individualidade, assim, a maneira, eu tenho uma linha, existe existe uma única forma de dar aula, ou existe uma única forma de linha de fazer evento. Como funciona isso? Então, tem muitas coisas ainda, mestre, que estão sendo construídas. A minha proposta inicial foi que não interferir nessa questão do método. Porque o que eu acho interessante é que eles preservem a maneira de eles jogarem, assim como a minha, enfim, para ter o sentido da troca. Agora, naturalmente, com o convívio, um acaba influenciando o outro, mas não é uma coisa imposta. Todo mundo vai ter que ser assim agora. Criar uma nova verdade e anular todo o resto, entendeu? Agora, existem padrões que são fundamentais, né? Por exemplo, a formação de uma bateria, todo mundo junto tem que saber de que lado se monta para não ter contradição. Como a vestimenta, coisas básicas, né? E eventos também, a forma de conduzir, algumas coisas têm que ser mais pela linha, para não dar muita diferença de ideias na hora de elaborar, até porque eles não vão fazer o evento sozinhos se eu estiver lá, ou vice-versa. Então nós temos que, no mínimo, pensar de uma maneira igual. Então, por isso que algumas coisas são padronizadas assim. Formato de evento, formato de graduações, como chegar. As cores das escolas também ficaram iguais. Entendeu? Todos seguem a mesma. Isso. Exato. Momento. Pode falar. No caso, as graduações, como que foram estabelecidas, né? As graduações, como foram estabelecidas Como foi estabelecida na sua capoeira? Ah, sim. Então, elas foram estabelecidas assim. Eu segui, no primeiro momento da minha... Quando eu iniciei a capoeira, eu usei cordões, todos, até a minha formação. Quando eu montei o meu grupo, na época eu quis usar corda, porque eu já tinha um desejo de antes, eu queria isso, já bem lá atrás. Só que como eu estava vinculado diretamente ao meu mestre, eu não tinha autonomia para fazer isso. Também não fiz questão de voltar a aula. Agora, quando eu senti que eu tinha autonomia, que eu poderia fazer,
Eu simplesmente organizei, fiz algumas pesquisas e elaborei o sistema de graduação. No caso, segue alguma orientação da regional, mas alguma coisa do tipo ou não? Nós temos algumas influências, mas não dá para seguir ao pé da letra, porque na nossa pesquisa eram os lenços, né? Não eram coro, não tinha cordão, e eram poucas graduações também. Mas, por exemplo, a corda azul, que representava o formado dele, é o nosso graduado, que seria o formado. A corda vermelha, que não era professor na época, era professor, eu seguia o critério quando eu treinei na Academia de Capitão, que era da fruta capeza e areia, que representava o Ibérico, o Gustavo Ibérico. E tinha as fases, a cola cinza, que era a primeira, que substituía a questão da corrente, que era o escravo. Então, na linhagem que eu vim do mestre capitão, eram 4 fases do negro, né? Que era escravo, quilombola e libérrimo, para depois ser mestre. Então, o escravo usava corrente na cintura, o libérrimo usava, não, quilombola, escravo quilombola, o quilombola usava uma corda de sisal e o libérrimo usava o mesmo. Usava para o cordão vermelho. Aí eu preservei meu segmento esses critérios aí. Entendeu? Mas teve outras graduações que ficaram para não ficar muito reduzido. Também. Só que eu não tenho a ordem de passar agora, mas nós temos. Gente, mas desculpa interromper o senhor. No caso, as músicas, mestre, eu percebo que quando eu acompanho a roda no qual o senhor está envolvido e tal, as músicas são diferentes dos que eu vejo na Capoeira Aruanda ou em outro lugar. No caso, a influência musical, rítmica da sua capoeira, mestre? Então, é assim, eu canto todas, na verdade. Eu gosto de todas as músicas capoeiras. O que acontece é que a gente acaba percorrendo caminhos diferentes, então você acaba recebendo outras influências também. Por exemplo, tem o ritmo atual, o ritmo tocado, que são muitas canções na capoeira moderna, o toque de benguela. Então são cantadas muitas canções mais elaboradas, umas coisas mais. Não são muito tradicionais. Então a gente canta um pouco disso também. E no canto de São Bento Grande, eles também seguem essa linha, tem outro tipo de canção. Mas eu não me prendo a isso porque é uma coisa que, se você prender, é igual as cantigas da moda. Então todo dia lança CD de capoeira. Todo dia estão lançando músicas novas, não dá para acompanhar. Tem cantiga que você canta que está na moda, dá uma axé, dá um ritmo, está legal. E tem outros que você canta que você acabou ouvindo. E tem alguns que canta porque te prende mais ao passado, que traz boas lembranças. E tem outros que já se tornaram humanos, já se consagraram. Então é impossível você não cantar. Você pode cantar de novo, mas você vai querer cantar aquela antiga. E eu gosto muito das cantigas de antigamente, eu gosto demais. Mesmo gostando das da atualidade, eu gosto das antigas bastante. Até porque para cantar as novas tem muita gente para cantar. Então eu prefiro ficar no meio dele. Como é que você vai ter, como vocês formam a bateria desses 89 bandeiras? Qual é a disposição? Então, atabaque, rival, bunda, médio e viola. O pandeiro de um lado e o pandeiro do outro. Só. A gente não usa gongô nem instrumento. E hoje, essa é uma pergunta que eu sempre faço, sempre todo mestre que vem. Hoje você se considera
estilo de capoeira que você joga? Você fala, pô, eu sou regional, puxo mais de lado, eu sou contemporâneo. Se eu fosse definir, aí se tem definição, né? Olha, na verdade é assim, eu digo que sou contemporâneo não pelo estilo de jogar, mas pela maneira de pensar. Porque eu acho que o cidadão contemporâneo não se limita ao gesto, né? Porque muita gente quer dizer todo o gesto performático e é muito articulado, é quadrado, escuro. Então não é contemporâneo, ele não reflete sobre nada. Então tem mestre que não tem nenhuma performance nesse sentido de contemporaneidade e está muito à frente do seu tempo. Então contemporâneo é isso, não é o movimento assim. Agora, naturalmente, o pessoal me julga como capoeira contemporâneo, eu acho que eu me identifico mais com essa onda. Mas eu sou mais um camaleão, né? Eu vou eu já fiz essa pergunta uma vez, mas eu preciso ver o que é a roda do pé? O que é a roda do pé? Boa pergunta. Olha, a roda do pé é o seguinte, é fruto da capoeira marginal. Se você imaginar, na época da perseguição, o cara tinha que fazer a roda dele no meio da rua, sabendo que a qualquer instante a polícia rolaria ali. Se eles estivessem sentados, ficariam muito mais expostos, né? Então eles estavam em pé e já estavam disfarçando a intenção da capoeiragem. Isso é você faz pela influência da capoeira contemporânea, é influência ou é uma coisa que você adotou, independente dessa influência ou não? Ó, eu tenho essa informação que eu vou você, essa história, essa questão histórica. Mas eu me sinto, eu sinto que dá mais energia no pé. O camarada dá mais, ele fica mais dinâmico. Se eu sentar na roda, eu vou relaxar. Se eu demorar um pouco para jogar, eu vou relaxar ali, vou querer bater palma, vou me acomodar no tempo que eu tive. Em pé você está obrigado, você já está ativo, né? Eu acho que a roda tem uma vibração maior, você fecha mais. Se o começo lá era a roda de pé ou sentado? Agora era sentado. Era sentado. Era sentado porque a minha capoeira inicial, ela era a mesma capoeira jogada aqui na região. Entendeu? O mestre Barbosa foi formado por mestre Zé Verdade, que é o mestre do mestre mesmo. Foi a mesma linha. Mestre capoeira era sentado também. Tudo era sentado. Aliás, nessa época de 80, 90, você não via muitas rodas capoeiras em pé. Eram quase todos sentados no Brasil todo. Só na rua, quando eram as rodas de rua, eu estou falando de apresentação. As rodas de rua você ficam em pé. Apresentações não, você leva os seus alunos para lá, você faz do seu jeito. Você reproduz aqui, lá fora e fica aqui dentro. Agora a roda de rua você ficou em pé. E jogar de tênis, calçado para você, como é que é? Não entendi. Jogar calçado para você do seu grupo, como é que você... Porque muitos grupos não gostam de ter um capoeirista jogando com tênis, com descalço. Como é que é isso para você? Desrespeito? Você não tem esse problema? Não, para mim não. Eu gosto de jogar descalço. Eu costumo jogar calçado em alguns ambientes que eu sei que o pessoal reserva isso, eu faço questão de manter ali. Mas em minhas rodas eu jogo descalço, me sinto mais conectado, mais seguro.
E teve uma situação assim, que estava todo mundo jogando descalço, chegou um cidadão que fez na minha roda, e um aluno meu falou, pô, o cara tá de tênis. Aí eu falei, e daí? Ele falou, não, mas o tênis machuca. Eu falei, meu, o problema não é o tênis, é a cabeça dele. Entendeu? O tênis não é o pior. É o cara que, se o cara quiser machucar, velho, pode te machucar. Então você tem que ver o que o cara está fazendo com ele. Não pode estar no sapato, não. Olha, voltando a roda do pé. Por exemplo, a roda de rua, que seja um grupo só, tem o intuito de mostrar o trabalho, é o intuito dele. Você acha que o grupo dificulta mais interagir, ou ver o que está acontecendo, se estiver cercado de alunos? Veja bem, não é curiosidade, não é crítica. Sabe o que eu não é curiosidade, não é crítica. Mas, por exemplo, você quer mostrar seu trabalho, aí está lá na cozinha fazendo uma roda. Está cheio de alunos seus. Fecha a roda. Eu estou passando de bicicleta lá, eu não consigo ver o que é. Para o marketing, para a propaganda da roda, você quer mais adeptos para o seu trabalho, mais pessoas. Você acha que isso é um pouco positivo ou um pouco negativo? É negativo, já ocorreram situações assim que eu tive que mandar sentar. Já foram várias situações de estar ali, o pessoal querer ver, o pessoal, você senta um pouquinho aí, senta. Porque assim, eu sou muito fácil de lidar, né? Esse negócio está complicado, eu não falar. Não, então, aqui, a gente faz uma questão de tradição. Porque também como você fica sentado, desde na área branca, quando eu comecei nas casas, ele era sentado, foi para sentado, aqui às vezes, durante o treino das horas, a gente pega bem. E se for na rua, então vou ver aqui no consciente, não começar a colocar, vai rolar. Não é ortodoxo, mas não pode, porque não é assim. Eu só gostaria de saber da sua opinião desse lance. Que tem mestre tradição de maneira alguma, independente de alguém queira ver ou não, vai ficar em pé. Então, nós temos duas opções. No caso da situação extrema, a gente senta. No outro caso, a gente faz uma meia-lua, entendeu? Deixa no lado aberto. Normalmente acaba deixando no lado aberto, faz uma meia-lua. Mas o comum mesmo é de pé. Mas tem essas duas opções. Mestre, eu queria fazer uma observação, não sei se a gente pode participar. Quando eu era criança, na minha primeira infância, eu morei na Estação da Luz, ali em São Paulo, né, no centro da cidade. E eu sempre tive comigo que os grandes magos desse lance do marketing eram aqueles camaradas que faziam aquelas rodas no centro e colocavam uma roda de bicicleta cheia de faca, sabe aquilo? Eu não sei quem são aqueles caras, mas eu sei que eles tinham um macete com eles, que eles pegavam uma garrafa d'água, aí eles faziam um círculo assim no chão, diziam, pessoal, vem mais pra cá. Aí quando fechava, quem estava passando não conseguia enxergar o que era, aí que a coisa inflamava, porque o pessoal passava e queria ver o que estava acontecendo ali, e começava a juntar, e eles tinham esse negócio de fazer a marca com a garrafa d'água, e pedir sempre para a roda tá bem fechada, para quem está passando de longe não sabe se era capoeira, se era acrobacia mágica, moteta de centro da cidade, e aí aguçava mais a curiosidade dos transeuntes, né? Então o senhor agora falou a respeito da questão da roda ser em pé, sentado, e eu lembrei disso, né? Porque o senhor colocou que para quem passa a visualizar, é mais interessante, né? E aí eu lembrei dessa questão que justamente esse pessoal que fica ganhando a vida nessas praças dos centros, né, das grandes cidades,
eles procuram fazer o contrário, né? Não sei se isso é de propósito na capoeira, se alguém pensa em fazer isso por um motivo ou outro, por um fundamento ou tradição. Mas a curiosidade também atrai, né? A tradição, até porque na maioria dos estudos mais velhos, é mesmo na capoeira. Se você vê uma filmagem que tem um grande pequeno, que eles estão no lugar lá em Salvador, está todo mundo em fé. Está todo mundo em fé. Não sei se de repente para preservar a vestimenta. Acho que é na rua. As rodas na rua nunca tiveram lá para sentar pelo. Agora, nessas rodas atuais, aqui eu vejo, principalmente nessa linha, eu gosto de outro lado, mas assim, mais voltada para a capoeira contemporânea, é que vai acontecendo que nem acontece nos artistas de linha. Inconscientemente ou não, conforme o clima vai esquentando, as pessoas tendem a fechar mais aquele lado. E às vezes tem que uma pessoa tem que se jogar de costas e ficar vindo. Eu, particularmente, acho que tudo meio esquisito. Entendeu? Eu acho que tudo meio esquisito. Eu sou mais aberto, de repente, de delimitar esse espaço com a garrafa delimitando e as pessoas meio que respeitam. Bom seria não ter nada delimitando e as pessoas limitassem isso na cabeça. Então, esse é o espaço que vai acontecer até o final. O que você acha desse lance já é inconsciente? Esse lance é inconsciente. É movido pelo ritmo do prazer. O que acontece? Tem uma coisa que é interessante no ritual do cabelo de bola, é que os caras só saem quando eles se quiserem. Jogar muito e não pode mestre matar. O jogo na capoeira quando o ritmo acelera, os caras ficam muito eufóricos para cantar. Aí a galera tem que tomar um espaço para poder chegar mais rápido, aí vai ligar aqui, outro dali, a roda vai diminuindo. E quando gera aquele contra-contra desvairado, aí vai fechando mais ainda. O ideal mesmo para que isso não ocorra é segurar o ritmo ali e determinar um tempo para cada dupla jogar. Criar um momento, joga, depois mais um, dois. Sempre no comando que está ali. Se abrir precedente, vai fechar. E é o que mais acontece. Aí tem que é deselegante mesmo. E acaba não fluindo com os jogos, por essa ansiedade de querer jogar todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito comum. Eu acho que E o que você acha da partida na capoeira de bola? O rival, a gente não. Até mais eu faço parte da CESAL, mas não utilizo esse expediente nas nossas bolas. As bolas fluem livremente. Você quer entrar, você vai na hora que você quiser, você vai sair na hora que você quiser. Não vai na CESAL. O berimbau não vai entrar e o berimbau chama para você terminar o jogo. A gente não usa isso assim. É livre, você compra o jogo, você fala, jogo de dois, ou a compra é livre, e aí. O que você acha desse expediente do berimbau, da pessoa que está comunicando a roda, e às vezes nem é a pessoa que está comunicando a roda, mas ele naquele momento ele está com na mão, está chamando. Tem alguém que está interrompendo aquele diálogo. Na sua concepção, alguém que vai determinar a causa? olha, eu acho necessário, em algum momento, essa pessoa saber a hora de parar. Porque, na verdade, se não tiver liderança em algum ritmo de jogo da roda, foge do controle mesmo. Agora, isso que você falou, porque são dois pontos, né? Se a pessoa ficar ali com o birimbau vai fazer só por vaidade, porque ela está com o birimbau na mão, ela pode estar interrompendo um bom momento. Mas se é uma pessoa que tem
consciência do que está fazendo, é um mestre. E ele está preocupado com aquele jogo que está rolando esse encontro, que não está fluindo, e os caras não estão entendendo, e vai acabar estragando também, então ele vai ter que fazer o quê? Parar. Ou então tentar ele vai ter que dar o momento para parar. A gente tem que saber. Às vezes o aluno não sabe o tempo de parar, a gente sabe. Então é um momento da vez no berimbau, uma forma sutil de dar um break na situação. Então, para essa circunstância, eu acho muito claro. Eu defendo. Se quando está na tua academia, tua roda, aí chega um mestre mais velho, né? O mestre mais velho está com não. Você passa pelo mestre e você continua. Olha, cara, é relativo. Eu já passei para alguns mestres. Qualquer um que passa mais velho. Eu sei os mestres que eu convido, entendeu? Eu tenho ele, por exemplo, se ele chegar lá em casa, eu não vou ter restrição nenhuma de passar o Buda para ele. Já tem outros que são mestres também que eu não faço a mesma coisa. Eu sigo ali, eu moro e mantenho. Assim, pelo motivo dele não conseguir ter aquela velocidade, ele vai conseguir jogar com uma rapaziada nova. Só que ele também não acompanha a velocidade, acompanha desenvolver assim, tem que tocar bem, tem que ser um bom comandante de roda, entendeu? Porque não é porque ele não joga que ele não pode participar. Mas eu acho assim, muito porque são mais velhos, eles não estão atualizados. Mas não estou falando toca constantemente, berimbau, não canta. E às vezes acho que ele tem a necessidade de participar de uma roda que tem uma energia boa. Às vezes o mestre mesmo vai tocar e a energia cai. Eu acho que eu fico chateado com essas coisas assim, às vezes. Você acha disso? Então, eu acho isso também, eu já passei por isso até. Só que tem uma coisa que é assim, a capoeira ela é muito ingrata. Ela é muito ingrata e é um campo muito delicado, entendeu? Então quando a gente lida com muitos alunos, cada gesto nosso reflete neles, e eles nem sempre assimilam como tem que assimilar. Então, em algum momento, para preservar aquela coisa do mestre, que ele não vai ficar lá te atrapalhando todo dia, tentando de passagem, então a gente dá uma relevada, porque, afinal de contas, a gente tem que perceber o quê? Realmente ele pode estar produzindo mais. Ele pode não ser aquela figura expressiva na produção de uma roda, ele pode não ser aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas ele fez uma história, ele foi alguma coisa, ele produziu, ele deu a cara a capa muitas vezes e não alcançou tudo que ele poderia ter alcançado. Então, por uma questão de preservar, de valorizar, a gente releva mesmo alguns lances. Eu sou essa pessoa expectativa. Agora é claro que se o cara chegasse toda a aula para fazer aquilo, eu ia me encher o saco e falar, mas é uma vez ou outra, passa batido, entendeu? Também não vou deixar de segurar a base todinha, né? Eu falo, mestre, passa com o menino ali um pouquinho para segurar. A gente faz uma tem que ser cordial. Eu tenho um sentido de mesmo que ensinar, porque o mestre capoeira numa roda, na hora ele ensina muito mais para uma aula treinada de movimentação, fundamento, como os colegas, como uma roda de movimentação. Teve a roda da República, mas a Ananias segurou muito tempo lá. Quando eu falo mestre velho, não é de 80 nem 70. Tem mestre de 50, 60 anos, já acho que está velho, não pode dominar uma roda, acho que pode. Né? Basta ele acreditar nos fundamentos aquilo que ele aprendeu. Mas sabe o que acontece? É que é assim, nada,
ninguém é dotado de todo saber da capoeira. Você, pelas suas buscas, seus esforços, seus méritos, adquiriu um leque amplo de informações. Tem caras que pela fase que viveu, ou seja, não se dedicou, ou não teve alguém para cobrar, ou não teve interesse, por alguma razão ele não conseguiu. E se o cara não conseguiu, não vai conseguir ensinar mais para o cara naquele momento. E a gente não tem o direito de excluir também. Você pode não querer ser igual, nem querer que seus alunos sejam iguais a ele. Mas eu acho deselegante a gente excluir uma pessoa que já viveu muito tempo, já tem idade, já tem uma história. Porque tem cara que é muito capaz de capoeira para muitas coisas e para outras não. Tem cara que só toca. E tem cara que só jogou a vida inteira, ele não toca nada mesmo. E é mestre. Quem formou ele mestre? Não sei, mas eles são. Então, eu sou muito assim, defender o que eu acredito e fazer legal ali. Agora, se o cara não fez, a própria capoeira está cobrando dele, a vida está cobrando dele, porque ele se sente mal. Se tu está tocando direitinho, tu tocando pra caramba, eu já fico com vergonha do cara do seu lado. Eu me deparo com caras para ir afora, eu fico até acanhado de pegar o berimbau do lado dele. Então, bem que aquela pessoa toca. Então, infelizmente, a capoeira é muito complexa e não é todo mundo que tem paciência para absorver a dedicação. Você vai fazer o toque, você vai fazer o toque de 1000 vezes porque você quer tocar perfeito. Você é um cara perfeccionista. Agora se coloca 10 pessoas para você ver quantos tem a dedicação que você tem. Vai ver que são poucos. Mesmo na escola você passou. Tem muitos caras, mas são poucos que têm a perseverança que você tem. Então, às vezes a gente tem que ensinar mais com o nosso exemplo do que com a nossa imposição. O exemplo às vezes fala mais do que você não dá. Eu vejo já na capoeira agora, coreiro mesmo. Falando 2, 3, tá tocando. Caramba, cara, tá todo na gente mesmo, entendeu? Porque é muito treino. Acho que tudo depende de muito treino. E às vezes a gente se preocupa muito em passar os treinos para ver o aluno jogar bem e não tocar, você cantar bem, mas tem que saber cantar. Né? Então, tocar também não quer dizer que vai ser dominar a roda ali no momento, que é pouco, Hoje em dia é a hora de trabalhar a consciência da nova geração, porque a do passado já pegou uma coisa muito distorcida. Antigamente não se falava em informação, em ritual, em padronização de toques. A coisa era muito aleatória, a coisa era muito marginal em todos os aspectos. Então salvaram-se alguns que falaram, não, eu sou diferencial, tu sabe que foram alguns. Mas hoje não, hoje é claro cobrar de quem está chegando, quem é novo, é jovem, tem que ser, eles podem ser tudo. Porque não é por falta de informação não, para aprender até ser mestre. O mestre de clube, não tem aula de clube. Agora antigamente não. Não tinha tanta influência. Agora que você falou da garotada, sim. Eles têm obrigação. O cara que não aprendeu até 60 anos, tem mestre que não sabe fazer nada. O cara é mestre de capoeira. Muito fácil. Acabou, galera. A gente ficava aqui acho que mais umas 4, 5 tem que gravar para mais de 2, 3, 4 horas. E não tem também todo mundo tem suas
dialogar sobre capoeira, acho bacana. Essas colocações do Pedro é muito interessante, porque é muito bom ver, sabe? Cada pergunta de vocês me faz entender o ponto de vista de cada um. Eu não quero que vocês concordem com o que eu estou falando. Estou falando o que eu vivi, o que eu penso, ninguém é obrigado a concordar. E eu preciso aprender com vocês mesmo, entendeu? Até porque a gente está sempre devendo para a capoeira, sempre refém da ânsia de aprendizagem dos alunos. Então, quando eu souber que vocês querem, que vocês buscam, eu tenho que estar além disso, eu tenho que estar buscando mais. Então, quando a gente coloca uma situação de mestre, uma segura, eu já não quero ser um desses. Eu vou me esforçar para que uma colocação dessa não sirva para mim mais tarde. Isso em nenhum aspecto da capoeira. Claro que eu não vou jogar, porque na hora vou parecer mesmo, né? Mas a gente tem que estar presente de alguma forma, porque o que move esse corpo é a alma, e a alma é capoeira, a alma é viva. Só para as pessoas não sair de uma cirurgia 3 meses atrás e não conseguir ficar longe da capoeira nem assim. Afinal de contas, eu estou desde o começo da minha história para vocês, até hoje, ativamente capoeira. Nunca parei de capoeira. Sem dúvida. Eu queria só colocar uma coisinha assim. É legal esse encontro, colocar para cada um. Eu tenho também colocar alguma coisa assim, que o campeonato também rala, lá no nome aí, entendeu? Para incentivar a galera nova, eu estou falando de legal. É legal para a gente mesmo, para ver novos talentos aí da capoeira. Aí já surgiu uma proposta. Porque a partir do segundo semestre, a gente vai estar dando uma parada com a capoeira no outro semestre, mas chamando as pessoas para darem o seu recado de prática. Então, as pessoas que já vieram, então, agora vão fazer a aula prática. Então, não vai ser a capoeira, vamos realmente fazer a aula, ou se a pessoa quiser conduzir sua roda, ou então fica a cargo da pessoa que foi convidada. Isso que o Pedro falou também é muito interessante. Eu acho que é uma pessoa para vir aqui na oficina do berimbau, né? O que acontece muito com o capoeirista é que ele acha que sabe tudo. Então, pô, o cara vai me ensinar aí, e às vezes, Mas eles com certeza, uma coisinha você. Caramba, o cara fez um negócio diferente, fez um. Né? Eu acho que é muito interessante. Mas é meio diferente, mas não serve, né? Não, mas o cara já sabe. Quando eu falo que o cara vem como mestre, ele sabe básico. Mas às vezes o macete, como ensinar, como ensinar. No coração